Demorou, mas finalmente o Fiat Fastback chegou ao mercado. Trata-se de um SUV coupé inédito que nós vamos conhecer agora. O Fiat Fastback é o segundo SUV da Fiat. Ele vem depois do Fiat Pulse para ocupar mais um espaço no mercado. A diferença é que ele tem uma carroceria estilo coupé e nós vamos ver isso em detalhe. Ele chega em 3 versões, 2 versões com motor 1.0 turbo e uma com motor 1.3 turbo. Vamos começar pelo nome do carro, Fastback. Por que este carro se chama Fastback? Fastback significa o seguinte: você tem aqui, a partir da coluna B, o carro vai ter uma pequena queda. Aqui na coluna C ele já está em queda e tem uma traseira alongada. Isto se chama um design Fastback. A Fiat poderia ter colocado um nome diferente neste carro, porém o nome Fastback estava disponível. A Fiat foi lá, registrou e assim ela não precisa explicar o que é o carro. O próprio nome já explica, Fiat Fastback, ou seja, um SUV coupé que tem aquela traseira mais alongada. Uma coisa interessante no design deste carro é o jogo de luzes e sombras. Repare, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Simplesmente com alguns vincos na carroceria, a Fiat consegue fazer esse jogo. Então o carro ganha velocidade. É isso que é um diferencial do design do carro. A partir daqui, que a gente chama de coluna B, o carro é muito parecido com o Fiat Pulse, né? Aqui é tudo do Fiat Pulse, né? A parte dianteira são as mesmas proporções do Fiat Pulse, que é o SUV de entrada da Fiat. Como a gente já disse em outros vídeos, uma das coisas que caracterizam um SUV é a frente alta. Então o que a Fiat fez aqui no caso do Fastback? É bem vertical. Essa frente é bem vertical, né? E aí tem a grade, né, com o logotipo Fiat bem proeminente aqui, os faróis com LED, essa parte de LED ela vira também um sinalizador, né, de seta, de direção, e essa parte aqui que é uma entrada de ar funcional, ela ficou colocada de forma vertical. Então a marca tentou dar esse conjunto de design para o carro ficar mais imponente aqui na parte dianteira. Bom, as rodas são de 18 polegadas, o pneu tem medida 215, 45, 18, ou seja, é um pneu largo. Já vou explicar por que esse pneu é bem largo. Agora, ele tem essa parte aqui que é o perfil do pneu é baixo, porque o carro quer ter essa esportividade, e a roda ela tem uma coisa tradicional, que são esses 5 raios, só que ela colocou um elemento aqui, atravessando esses 5 raios, que dá um elemento de surpresa na roda. Então fica um conjunto bonito. Nas 3 versões, cada versão tem um design de roda diferente. Esta aqui é da versão topo de linha. O Fiat Fastback é um carro bem alto, afinal de contas ele se propõe a ser um SUV. Então o vão livre dele é de 218 milímetros, ou seja, 21 centímetros e 8 milímetros, é bastante coisa. Agora, debaixo dos eixos, a altura mínima é de 192 milímetros, mesmo assim é bastante coisa. Os freios dianteiros são a discos ventilados e os freios traseiros são a tambor. Por quê? A ideia aqui da Stellantis foi economizar custos e fazer um carro mais acessível. Segundo a engenharia da marca, dependendo da velocidade e do peso que o carro tem, os freios a tambor conseguem ser eficientes como seriam os freios a disco nas rodas traseiras. E já que nós estamos falando de economizar custos, tem uma coisa interessante que a gente precisa dizer sobre o Fiat Fastback. Este carro foi apresentado no Salão do Automóvel de 2018 como um conceito baseado no Fiat Toro, que é uma picape categoria C. Então a ideia é que fosse um C SUV, ou seja, um SUV médio da categoria do porte do Jeep Compass. Porém, isso foi modificado. A Fiat optou por fazer um carro SUV da categoria B, ou seja, compacto. Assim ele ficou no mesmo esquema do Fiat Pulse, ou seja, usa a mesma plataforma do Fiat Pulse, que é a plataforma MLA. E aí nós temos o seguinte, a frente, como eu já disse, isso aqui é carroceria do Pulse, isso aqui é carroceria do Pulse. Essa porta aqui, a gente percebe claramente que ela vem do Fiat Cronos, mas a parte traseira ela é totalmente diferente. Então o carro ganhou mais porte para ter um porta-malas maior. Nós já vamos ver o que é o porta-malas.
E essa parte aqui, que é o balanço traseiro, que vai da roda até o final do carro, ela é bem maior do que a do Pulse. Aqui no entre-eixos, ele é exatamente igual ao Pulse, só que a partir daqui ele é cerca de 30 centímetros maior. Ou seja, com o balanço traseiro maior, os consumidores vão poder ter um porta-malas com mais capacidade. Eu conversei com Erlander Zola, que é o vice-presidente da marca Fiat para a América do Sul, e ele disse que uma das coisas que os consumidores mais pedem, principalmente os consumidores do Fiat Pulse, é um porta-malas maior. A Fiat decidiu atender esse tipo de demanda dos consumidores e vamos ver se conseguiu. Aqui nós temos uma mala grande, uma mala média e uma mala pequena. Aqui nós temos duas aberturinhas aqui e é o botãozinho do lado esquerdo que você aperta. O porta-malas abre. Aqui tem 917 milímetros de vão, é bastante. Tem uma parte aqui, cobertura, que você pode dobrar e tem muito espaço. Olha, dá para eu entrar aqui dentro se eu quiser. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Nossa, eu não quero ser sequestrado e ficar aqui dentro, mas cabe muita coisa. Vamos ver a mala. Primeira mala grande. Tá vazia, óbvio, senão não estaria levantando com tanta facilidade. Coube aqui uma mala grande. Tem uma mala média. E aí eu coloco uma mala pequena. E ela coube aqui. Então, ainda óbvio que sobrou bastante espaço. Você pode dobrar aqui e fechar, né? Este porta-malas, ele tem 516 litros de capacidade, é bastante. É um porta-malas bem interessante para a categoria, você não vai achar igual. Um dos diferenciais é esse, um porta-malas bem generoso. O outro é o motor. Um dos diferenciais do carro, como eu disse, é o motor, que tem 185 cavalos. Mas estamos falando de um carro que tem a mesma carroceria praticamente do Fiat Pulse. Então o que a marca teve que fazer? O que a engenharia teve que fazer? Reforçar a suspensão traseira, modificar a suspensão dianteira para que o carro ficasse mais firme, porque ele é maior e ele tem mais massa. Então, para que ele não fique rolando muito nas curvas, a carroceria inclinando nas curvas, eles fizeram isso. Fizeram um novo ajuste de suspensão na dianteira, usaram eixo rígido, um eixo mais robusto, mais rígido na traseira, e assim o carro ficou assentado. E este também foi um dos motivos que eles escolheram um pneu mais largo, né? Porque aí o carro fica mais assentado, tem mais estabilidade. Versão 1.3. Este motor é o motor 1.3 turbo T270. Ou seja, tem 185 cavalos de potência com etanol, 180 com gasolinas e 270 Nm de torque. Este motor trabalha com câmbio automático convencional de 6 marchas, tá? Bom, qual é a questão aqui? Ele é o mesmo da Toro, do Fiat Toro, o mesmo do Jeep Compass. Porém, por questão de marketing, a Fiat diz que este carro é Powered by Abarth, ou seja, ele tem o mesmo motor do Fiat Pulse Abarth. É a única versão que vem com este motor de 185 cavalos. Tudo isso é uma questão de marketing para que a pessoa sinta que está comprando algo que tem um valor maior, um valor agregado. E aí, com esta motorização, o carro consegue um desempenho muito melhor. Com este motor de 185 cavalos, que é fabricado em Betim, o Fiat Fastback vai de 0 a 100 em 8 segundos e 1, porque ele tem uma relação peso-potência muito boa, de 7 kg por cavalo. Ele também tem vetorização dinâmica de torque e 3 modos de direção, normal, manual ou Sport. Olha aqui que eu estava dizendo, aqui então tem essa plaquinha, né? Turbo 270 Powered by Abarth, ou seja, vem com a força, com o motor do Pulse Abarth. E eu quero mostrar uma outra coisa aqui, ó. Esta plaquinha Limited Edition, ou seja, é um carro que é colocado a versão topo de linha como se fosse uma edição limitada, mas ela não tem edição limitada, ok? Ela vai continuar enquanto tiver mercado para ela. É uma Limited Edition sem edição limitada. Deu para entender? Mais ou menos, né? Mas é isso aí. Vamos ver agora o Fiat Fastback por dentro, começando pela parte de trás. O banco da frente, ele está regulado para mim, 1,80 m. Então eu estou bem confortável aqui, tem um bom espaço aqui para as pernas, a cabeça está batendo. Mas o que a Fiat fez aqui? Lembra que nós falamos que o entre-eixos do Fiat Fastback é o mesmo entre-eixo do Fiat Pulse. Então o que eles fizeram? Como o carro coupé, o SUV coupé, tem uma queda
no teto mais rápida do que o convencional, eles inclinaram essa parte aqui do banco. Então o encosto do banco ele é mais inclinado do que o do Pulse. E o ideal é você sentar assim, ó. Então o passageiro senta aqui, né? Tem um espaço e aí o espaço para a cabeça ele fica bem maior. Então, aqui nós temos nesta versão os bancos são de couro. Aqui eu tenho uma entrada USB aqui na traseira, tem 2 direcionamentos do ar condicionado, tem uma bolsa aqui atrás deste banco, aqui não tem nada, tem aqui os 3 encostos de cabeça. Este carro não tem 6 airbags, tá? Tem só 4 airbags, 2 na frente e 2 aqui nos bancos, que são os airbags laterais. Aqui na parte traseira ele não tem airbag. O acabamento aqui, ele é simples, mas ele também tem as alças de segurança, né? São 3 alças de segurança. Tem carro que não está trazendo isso e é uma coisa importante para quem anda aqui na parte de trás. O que as pessoas precisam aqui de fato é de espaço. Espaço tem para 3 pessoas aqui, se não forem enormes. Vamos ver aqui na parte da frente. Posição de dirigir é boa. Volante, ajuste de altura, ajuste de profundidade. O câmbio tem trocas manuais pela alavanca. Se você colocar o câmbio para o lado esquerdo e puxar para trás, ele aumenta a marcha, empurrar para frente, ele diminui a marcha. Tem também as aletas, né? Câmbio borboleta para você fazer as trocas manuais. E aqui no volante você tem um escorpiãozinho aqui, que significa o modo esporte. Se você aperta, ele vai para o modo esporte. O que acontece? A marcha ela muda, né? Reduz uma marcha e o carro passa a trabalhar em regimes de rotação mais altos, né? Então, aqui na frente ele é muito parecido com o Fiat Pulse, né? Mas ele tem alguns diferenciais interessantes. Primeiro, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Essa questão do ar-condicionado, ele tem o mesmo botão para temperatura e também para o ventilador. Isso é muito confuso. Economiza um botão, mas na hora, na prática, é um pouco confuso. O painel de instrumentos é fantástico, ele é full digital, ele tem 7 polegadas de tamanho, né? Você tem várias configurações, é muito bacana mesmo. A tela multimídia aqui, ela tem 10,3 polegadas. A conectividade Android e CarPlay, ela é sem cabo. E também a Fiat trouxe uma inovação muito bacana aqui neste carro. O celular, ele tem o carregamento por indução. Só que o que eles fizeram? Eles deixaram um ar-condicionado constante aqui nessa parte onde fica o celular, para que o celular não esquente. Então, mesmo que o ar-condicionado do carro não esteja ligado, esta parte aqui vai estar sempre ligado com 22 graus. Eu achei uma solução bem bacana. O acabamento do carro nesta versão usa bastante black piano, que é esse preto liso, né? O preto brilhante que a gente fala. A Fiat orientou a sua rede a falar black piano, porque aumenta, parece que dá uma sofisticação para o carro. Essa parte aqui é muito bonita também. E aqui tem a plaquetinha da Abarth, Powered by Abarth Limited Edition. É um carro muito bem resolvido aqui na frente. O motorista e o passageiro vão se sentir muito bem aqui dentro deste carro. O Fiat Fastback, ele tem 5 easter eggs, para aquelas pessoas que gostam de procurar aqueles desenhos do carro. Então, procurem aí que vocês vão achar. Vai numa concessionária e pede para ver. E ele também tem o que a Fiat chamou de Sound Design, ou seja, ele tem os avisos e os alertas com uma nova linguagem assim, sonora. É uma coisa para que os avisos não despertem o motorista, mas não irritem o motorista. Em relação ao Fiat Pulse, o Fiat Fastback, que usa a mesma plataforma, ele tem um novo ar-condicionado, um novo conjunto de suspensão dianteira redimensionado, traseira totalmente novo, como eu tinha falado, um novo banco traseiro, ele também tem um novo assoalho traseiro. O carro mede 4,43 m de comprimento, tem 1,78 m de largura, 1,54 m de altura e tem 2,53 m de entre-eixos.
O ângulo de ataque do Fiat Fastback é de 20,4 graus e o ângulo de saída é de 24,3 graus. O porta-malas, como eu disse, ele tem 516 litros. Porém, se você considerar toda a parte cúbica do porta-malas, se você fosse encher de água, por exemplo, caberia 600 litros. O interior tem 15 porta-objetos que acomodam 28 litros. O carro vem com o Fiat Connect Me, que tem o Smart Nav, que traz um mapa ininterrupto, né, para quando você não tem mais a conectividade com o Android ou com o CarPlay. Ele permite, por exemplo, agendar revisões. O freio de mão é eletrônico com auto hold, ou seja, você pode deixar o veículo parado sem pisar no freio. No sistema de segurança ativa ADAS, ele traz o farol alto automático, o alerta de mudança de faixa e a frenagem automática de emergência. Segundo a Fiat, o Fastback 1.0 vai ser 47% mais acessível do que a concorrência na questão das peças de reposição. A versão 1.3 vai ser 38% mais acessível e é uma cesta de peças grande, com mais de 60 itens. O carro também tem cerca de 35 acessórios para quem quiser customizar. O Fiat Fastback tem 3 versões. A versão Audace Turbo 200 vem com o sistema ADAS, com faróis e lanternas Full LED, com freio de estacionamento eletrônico com auto hold, um ar-condicionado automático digital, rodas de liga leve de 17 polegadas, central multimídia com tela de 8,4 polegadas, com pareamento sem fio, carregamento sem fio do celular, sensor e câmera de estacionamento traseiros, pedal shifts, borboleta no volante, controle de estabilidade e tração e airbags frontais e laterais de tórax e cabeça. A versão intermediária é a Impetus Turbo 200 e ela acrescenta central multimídia de 10,1 polegadas com pareamento sem fio, painel de instrumento full digital, teto em pintura preta, roda esportiva com acabamento diamantado de 18 polegadas, banco em couro e acabamento interno escurecido e sensor de estacionamento dianteiro. Bom, gente, então este é o Fiat Fastback, mais um SUV da marca Fiat e desta vez um SUV coupé. Lembrando, esta versão topo de linha só tem uma versão com motor 1.3 de 185 cavalos e as duas versões de entrada é com motor turbo também, porém 1.0 de 130 cavalos e 200 Nm de torque. Essas versões de entrada vêm com o câmbio CVT de 7 marchas. O que a Fiat espera para este carro em termos de mercado? Ela acredita que vai vender de 2.500 a 3.000 carros por mês. Porém, no lançamento, a ideia é oferecer 4.000 carros para dar um gás e atender todo esse público que estava pedindo um SUV com um porta-malas maior, como tem o Fiat Fastback. Veja mais vídeos como este no Portal Terra, Guia do Carro, também no YouTube. Siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @QuintaSérgio, Instagram, @QuintaSérgio.